Muito bem. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Joaquim Poços Martins, sou o presidente da Ordem dos Engenheiros Região Norte e tenho imensa honra em estar presente, fazer a abertura desta excelente sessão organizada pelo Colégio de Engenharia do Ambiente da Ordem, pela colega Maria João Teles, em que se vai falar de um tema que é muito grato a todos nós, pessoalmente, e que está hoje na base da forma de fazer a engenharia. Estamos a falar de uma palavra que temos pronunciado muitas vezes, que tem estado connosco ou que está connosco já há alguns anos, que é a palavra sustentabilidade, e que com certeza vai ser glosada nas suas diversas vertentes durante esta sessão, com excelentes conferencistas que têm em comum a palavra sucesso, que aliam a palavra sustentabilidade ao desenvolvimento e a mensagens de sucesso. Já foi o tempo em que a engenharia era a vitória do homem sobre a natureza. Todos nós percebemos que as forças da natureza nunca ninguém as venceu. Só conseguimos vencer todos em sintonia com a natureza, aliás, uma forma inteligente de fazer engenharia. Mas os engenheiros de ambiente, que estão hoje na sociedade em posições muito diversificadas, que percebem muito bem o que é sustentabilidade, o que é que são alterações climáticas, o que é economia circular, mas estão na engenharia a defender o ambiente, mas também a defender o desenvolvimento, a defender a criação de riqueza, que só é possível a prazo, e as grandes empresas sabem muito bem isso, só é possível a prazo serem bem-sucedidas aquelas empresas, aqueles projetos de facto que têm em si o germe da sustentabilidade. É, portanto, com muito gosto, com muito orgulho que faço esta introdução, que tenho estas primeiras palavras, que são essencialmente também de agradecimento ao Colégio e à sua curadora, a quem peço que a partir de agora faça as honras da nossa casa, que é a Ordem dos Engenheiros, neste caso da Região Norte. Muito obrigado aos ilustres participantes por terem aceito este nosso convite, e não tenho nenhuma dúvida que vai ser, com certeza, uma sessão estimulante de que nos vamos lembrar. Muito obrigado, Maria João. A palavra é agora. Obrigada, professor, pelas suas palavras e boa tarde a todos. Obrigada a todos também pela vossa participação neste que é o segundo painel do Sustainability for Cities, cujo tema para hoje é negócios e sustentabilidade. É um tema, de facto, importantíssimo para o mundo, para Portugal, para a nossa região. Aliás, apenas para referir, por exemplo, o relatório do IPCC, do Painel Intergovernamental das Alterações Climáticas, revelou recentemente um sentido de urgência porque o planeta continua a aquecer, e é sem dúvida a causa, é sem dúvida a atividade humana. As alterações estão a afetar também todas as regiões do planeta, portanto é crucial travar este aquecimento e fazer baixar as emissões de uma forma rápida, forte e sustentável. E para isso nós temos de tornar as nossas indústrias e as nossas cidades mais ecológicas, por forma a conseguirmos prevenir os fenómenos extremos das alterações, como por exemplo o calor extremo, as inundações, maior duração das estações quentes, a destruição consequente da agricultura, da saúde. Portanto, vai ser necessária muita engenharia, e a engenharia em específico do ambiente nunca foi tão necessária e estratégica. Nós hoje temos convidados que vão partilhar connosco experiências de empreendedorismo, vamos falar de diferentes negócios e de como estes contribuem para tornar a nossa região e país mais sustentável, porque fazem engenharia de excelência.
E esta aproximação que a Ordem dos Engenheiros faz à sociedade só se materializa se contarmos com o envolvimento e a participação de vários tipos de stakeholders, seja académicos, empresariais, como vai ser o caso, governamentais ou os próprios membros. Portanto, nós vamos dar as boas-vindas ao Tim Vieira, que é investidor e fundador da Brave Generation Academy. Bem-vindo, Tim. Ao Rui Alheiro, Chief Growth Officer da ProWave, é uma empresa que atua no setor das telecom, power, corporate, cities e territories, e à Mafalda Pinto, CEO da Scoop, que é uma empresa exportadora do setor têxtil e do vestuário, e a Mafalda está também ligada à Global Compact das Nações Unidas. Então, obrigada mais uma vez por terem aceito este convite e obrigada também ao nosso Miguel, que é membro do Colégio de Ambiente e que foi desafiado a moderar este debate e que está aqui connosco. Miguel, o palco é seu. Ok, muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Começar por agradecer as palavras do professor Poças Martins, bem como as da engenheira Maria João Teles, e agradecer também a participação e dar as boas-vindas aos nossos ilustres convidados, bem como a quem nos está a assistir. Sendo assim, eu iria iniciar este debate com uma primeira pergunta a ser endereçada ao Tim. Tim, recentemente, em 2020, fundou a Brave Generation Academy, cujo objetivo passa por revolucionar o método de ensino e assim ter um impacto direto na performance das futuras gerações. Sendo assim, eu começo-lhe por lhe perguntar qual o contexto e o porquê da criação da Brave Generation Academy. E pergunto-lhe também o seguinte, ou seja, numa sociedade cada vez mais digital e orientada para a sustentabilidade social, económica e ambiental, quais acha que são as características necessárias para fazer face aos desafios futuros e que neste caso, a Brave Generation pretende potenciar nos jovens e que, por exemplo, a atual forma de ensino não consegue dar resposta? Ok, muito obrigado aqui à Ordem dos Engenheiros, ao Sr. Presidente, e muito obrigado a Maria João pelo convite. Eu sei que hoje aqui estar com engenheiros é uma coisa especial, porque são pessoas que são como eu, normalmente pragmáticas, gostam de fazer e construir e gostam de ver coisas a crescerem, então fico muito contente com isso. Não sou engenheiro, mas muitas vezes, como eu estava aqui a ouvir antes, estávamos a falar, temos todos um bocadinho de engenheiro em nós, todos. Então, muito obrigado por isso. Eu gostava de dizer também um bocadinho, eu estou na engenharia de humanos, ok? Porque a gente agora estamos aqui em Engineering Humans, ok? Então, através, eu acho que estamos com um ensino que estava parado há 200 anos, quando até se a gente olha para os engenheiros da construção, no que seja, vimos que muitas coisas mudaram e não estamos a fazer as coisas a mesma que estávamos a fazer há 200 anos. Mas a educação está, ainda estamos a fazer mais ou menos tudo o que estava há 200 anos atrás. E quando a gente começamos a pensar, eu comecei a pensar como é que eu vou fazer engineering das atitudes das pessoas, dos talentos que as pessoas têm, dos pensamentos, dos valores, das éticas, porque é aí que um ensino diferente tem que chegar, ok? E começamos a pensar como fazer isso e como estava aí a explicar, o que a gente estamos a fazer com a Brave Generation Academy é quase começarmos a dar oportunidades a pessoas que não estão todos no mesmo sítio de oportunidades, mas trazer-los todos para o mesmo sítio, para tentar trazer-los todos para estarem na corrida, no arranque, se calhar a 100 metros para correrem. E isso é que foi o que a gente quisemos fazer com a BGA, era mesmo quase democratizar o ensino, a dar um international curriculum que podia abrir muitas portas e até para os nossos estudantes portugueses, os nossos estudantes estrangeiros, poderem, não é? Agora em dia, irem para muitas das escolas, muitas das universidades estão a dar tudo em inglês. E muitos querem ir para fora, está através de inglês. E é difícil, porque a gente quando vê as escolas internacionais, os valores, os preços, é super, vamos lá dizer, limitados para alguns só. E quando fizemos a BGA agora já temos 11 em Portugal e abrimos a primeira em Maputo, estamos a abrir 2 agora em Angola. Eu ouvi que tinha aí alguém que está a trabalhar em Angola, então estamos a abrir Luanda Sul e Luanda. Temos na África do Sul, em Belleville, em KwaZulu-Natal, e estamos com as primeiras 2 a abrir nos Estados Unidos.
Então, mostra mesmo que há uma rede e é possível, agora em dia, fazermos as coisas diferentes do que era feito há muitos anos, se calhar por conforto, ok? E é um bocadinho isso que a gente estamos aqui a tentar fazer. A gente sabe que o mundo está a mudar, a gente, para ter sustentabilidade nesse mundo, não podemos só pensar como acionistas ou pessoas que querem ter o mais do mundo, mas temos que começar a pensar um bocadinho como stakeholders, ok? Como é que a gente faz ganhar os nossos clientes, faz ganhar os nossos consumidores, fazemos ganhar os nossos empregados, o nosso environment, né? Tudo à nossa volta, como é que fazemos isso acontecer? E é isso que a gente começa a trazer um bocado na nossa escola. Conseguimos fazer isso porque temos flexibilidade, ok? Conseguimos. Uma coisa que eu posso dizer aqui é, se a gente tiver um engenheiro, nosso estudante, a melhor coisa com um engenheiro é a gente ter um engenheiro com 12, 13, 14 anos, ok? Porque conseguem logo ver que é isso que eles querem fazer, a gente consegue começar a dar muito mais oportunidades para essa zona e essa área de interesse. E é um bocadinho isso que a gente estamos a fazer. Eu acho que para o futuro, no lado da educação, a flexibilidade vai ser super importante. A gente também podemos estar a ensinar com as coisas que temos, os YouTubes, os Cognito videos, muitas coisas, porque uma criança que tem interesse consegue aprender ele sozinho agora em dia. A gente temos coisas que as nossas crianças vêm falar connosco e a gente perguntamos, como é que sabe isso? eu estudei no YouTube. Temos Massive Online Open Courses, temos muitas coisas que, se a gente encontra quais são os interesses que essas crianças têm, a gente conseguimos começar a puxar e a pôr as crianças para aí. Eu não sei quanto tempo é que eu posso falar, porque eu podia falar muito, muito tempo sobre isso. Então, eu não sei se já chega e vamos para outra pessoa, Miguel. Porque... Sim. Talvez era melhor de forma aqui a propenciar o debate mais alargado. Okay. Assim, de facto, como o time acabou de dizer, de forma a caminhar para um futuro mais sustentável, é preciso começar a fazer mudanças na educação das gerações futuras. Para além destas intervenções, ou seja, para além destas mudanças enquanto cidadãos, também será importante a intervenção enquanto sociedade coletiva. Por exemplo, já ninguém pode negar que atualmente já sentimos os efeitos das alterações climáticas no nosso dia-a-dia, sendo que no futuro esses efeitos irão ser piores. No que se refere a este combate, as cidades terão um papel muito importante. Assim, neste âmbito, a ProF tem inovado através do desenvolvimento de inúmeras soluções sustentáveis nos diferentes setores da sociedade, sejam eles mobilidade, energia, água, entre outros. Como tal, engenheiro Rui, eu gostava de lhe perguntar quais são os desafios futuros, sejam eles ambientais, sociais e económicos, que se perspectiva a nível da transformação das cidades. Por exemplo, existirá setores onde haverá uma maior dificuldade ou facilidade de transformação? Boa tarde a todos. Antes de mais, só uma nota de agradecimento. De facto, a engenharia, quando bem aplicada, sempre foi um motor de desenvolvimento e resolução dos problemas do mundo, pelo que é um prazer fazer parte desta iniciativa que se foca aqui num desafio muito atual. Respondendo aqui à questão de Miguel, cidades. Ora bem, caracterizando primeiro um bocadinho as cidades. Não é? Segundo um estudo das Nações Unidas, outras cidades consomem 60% a 80% de toda a energia consumida no mundo e são responsáveis por cerca de 70% das emissões de gases de efeito de estufa induzidas pelo ser humano. No mesmo estudo, prevê-se que em 2050 70% da população mundial viva em zonas urbanas, portanto não há dúvida nenhuma que as cidades têm aqui constituem um problema que nós temos que nos focar para resolver, pelo menos nesta questão da sustentabilidade, em particular no que diz respeito ao combate às alterações climáticas. Já agora, para terem noção, outra estatística, num estudo do World Wide Fund for Nature, a Suécia, que eu até acho que de forma geral todos nós reconhecemos a Suécia como um país até exemplar em termos de práticas de sustentabilidade, no entanto a Suécia consome 3 vezes mais recursos dos que os consegue produzir ou repor, e isto é a Suécia, portanto haverá certamente exemplos muito piores. Portanto, sem dúvida alguma temos aqui um problema que temos de resolver e nesse sentido um dos principais desafios das cidades será a redução da sua pegada ecológica. O segundo grande desafio será conciliar os investimentos e os esforços necessários para reduzir esta pegada ecológica
compatibilizando com os outros eixos de sustentabilidade, nomeadamente o acesso à educação ao emprego, o acesso à saúde, a mobilidade, a segurança, enfim, tudo que é manutenção ou melhoria de qualidade de vida. Acho que será o grande desafio é como é que vamos reduzir a nossa pegada ecológica, tentando manter na mesma todos os investimentos que temos de fazer e o equilíbrio que temos que ter nos outros eixos de sustentabilidade também. Quanto às dificuldades, eu não falaria de termos setores mais ou menos difíceis, até porque existe uma forte interdependência entre estes. Usando aqui 3 exemplos de 3 setores mais impactantes ao nível da pegada ecológica. A nível do transporte, nós como solução para o problema de transporte temos soluções, por exemplo, a eletrificação da frota ou a utilização de soluções alternativas de transporte, seja transportes públicos, seja exemplos de micromobilidade, como por exemplo bicicleta de trotinetes. Se nós enverdarmos, por exemplo, pela eletrificação da frota, nós temos um impacto brutal no outro eixo, que é a energia. Nós hoje não temos minimamente uma rede preparada para ter uma frota 100% elétrica, o que terá desafios em termos de engenharia para produção, transporte, distribuição da energia para os próximos anos. Aqui a solução pode passar, por exemplo, pela produção de energias baseadas em energias renováveis, que já agora, segundo o World Economic Forum, foi a fonte de energia mais barata em 2020, que é um facto interessantíssimo, depois de muitos anos desta energia estar a ser subsidiada e ser mais cara do que a energia baseada em combustíveis fósseis. Pela primeira vez já conseguimos dizer que a energia renovável é mais barata, portanto cada vez mais uma solução. Ou temos outro caminho que podemos seguir, que é a poupança, que em boa verdade é capaz de ser a fonte de energia mais barata que nós temos à nossa disposição, é pouparmos o que já existe, a nossa capacidade atual de produção, transporte e distribuição. O outro eixo é a alimentação, que se nós pensarmos bem, a maior parte dos alimentos que nós consumimos vem de fora das cidades, muitas vezes de outros países ou até de continentes diferentes. Portanto, isto tem aqui uma pegada ecológica significativa em termos do transporte. É impressionante uma manga ou muitos produtos alimentares, o percurso que tem que fazer até chegar às nossas mesas, e tendo em conta que a maior parte das pessoas hoje vive e no futuro cada vez mais viverão em cidades, isto é um problema que temos que resolver. Mais uma vez, à semelhança dos outros eixos, temos um outro caminho a seguir, que é sermos mais eficientes a poupança. Cerca de 1/3 dos alimentos que nós produzimos são desperdiçados, portanto, há aqui um caminho a seguir. Agora, se eu tenho dificuldade em encontrar, dizer que há mais ou menor, mais facilidade ou menos facilidade num determinado setor, o que eu posso dizer é que existe um denominador comum para nos ajudar a resolver este problema, que somos nós, são os nossos padrões de consumo. E essa é, na minha opinião, a maior dificuldade que nós temos que enfrentar. Mudar menos, mudar hábitos. Eu acho que aqui o papel da tecnologia vai ser ajudar a dar soluções que nos facilitem esta mudança. Acho que é muito difícil nós mudarmos de hábitos para pior. E, portanto, acho que aqui a função da tecnologia é encontrar soluções que sejam cost-effective, que tenham menor pegada ecológica, mas que ao mesmo tempo tragam mais valor acrescentado para que a sociedade adote essas novas soluções de forma mais natural e não tão forçada. Muito obrigado por esta excelente resposta. Assim, para além das cidades, também as indústrias terão que sofrer alterações no seu processo de modo a acomodar práticas mais sustentáveis, sendo que estas deverão ser sempre conjugadas com uma vertente financeira do negócio. Por exemplo, no que se refere ao setor têxtil, a Scoop é um caso de estudo a nível internacional no que se refere à prática do upcycling, tendo já, inclusive, realizado uma produção upcycling para a Tommy Hilfiger. Sendo assim, doutora Mafalda, considerando o exemplo da Scoop, quais acha que são os desafios inerentes à aplicação do upcycling como uma estratégia de negócio e também quais são as dificuldades encontradas para a respectiva aplicação no atual setor têxtil? Antes de mais, eu quero também agradecer à Maria João este convite e à Ordem dos Engenheiros para fazer parte de um painel tão ilustre de entidades e pessoas que eu conheço pessoalmente e que muito me agrada estar entre eles, é uma honra poder estar entre eles. Ora bem, eu se calhar começaria somente por dizer que efetivamente a questão da sustentabilidade, eu se calhar apetecia-me ser um pouquinho rebelde e começar como a Greta Thunberg ontem, que foi blá, 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 não é? Foi como ela começou. Eu acho que nós estamos a chegar a um ponto, a um momento da nossa existência em que já não há lugar para blá, blá, blá. É verdade, essa é que é a questão. E na nossa indústria
isso está-se a passar de uma forma, e embora se acredite que efetivamente existe uma nova geração e que se perceba que existe uma nova consciência, na nossa indústria continua a existir um grave problema e um gravíssimo e um longo caminho para decorrer. Em relação a nós, eu deveria começar se calhar por dizer que a base da nossa estratégia assenta naquilo que é os princípios básicos da palavra sustentabilidade, que é tentar sustentar, apoiar, conservar, cuidar. Mas isto aplica-se tanto numa pequena empresa como a minha, como no planeta inteiro, para mim. Tentamos, de certa forma, nós próprios, desconstruir esta ideia de que a Agenda 2030 é apenas um documento assinado para governos e que não toca aos pequenos. Mas a questão é que temos todos que saber é que todos podemos contribuir de uma forma ou de outra e, portanto, eu acho que é esse o meu papel enquanto gestora e enquanto alguém que pretende, de certa forma, traduzir na empresa aquilo que eu acredito pessoalmente ser o que devemos estar a fazer, ser o que está correto. E, portanto, começou por dizer que realmente nós não somos um caso de sucesso, eu acho que dada a nossa pequena dimensão e esta nossa transição para uma indústria mais responsável, conseguimos efetivamente fazer-nos ouvir em certa medida. Mas a dificuldade está sempre, a grande dificuldade que eu encontro e que todos encontramos eventualmente em Portugal, porque temos um tecido empresarial baseado em pequenas e médias empresas, é escalar. É escalar se não tivermos o apoio dos grandes players. E foi aqui que eu tentei, juntamente com a Tommy Hilfiger, sendo a Tommy Hilfiger hoje em dia ainda o nosso maior cliente, tentei junto deles obter o suporte para que eu pudesse concretizar e para que pudesse de alguma forma operacionalizar aquilo que eu entendo que é a minha visão. E a minha visão é de que o resíduo na indústria têxtil é um erro de design e que o reaproveitamento do resíduo através do redesenho de material morto promove a economia circular, na qual eu acho que, como a natureza, nada sobra e tudo tem que ser reaproveitado. Agora um bocadinho falava-se na questão da comida e de que realmente as coisas começam em nós mesmos e que esta atitude tem que começar em nós e só nós a podemos resolver, efetivamente. Portanto, este projeto foi importantíssimo e foi uma enorme conquista para nós. E não foi pelo seu valor económico, mas sim porque serviu de showcase e de base para a construção de um processo muitíssimo importante da indústria têxtil, que é o processo da industrialização do upcycling, que hoje faz parte do cotidiano da nossa empresa, que também, de certa forma, e aqui entre um parênteses, será eventualmente possível, dada a nossa dimensão, pequena dimensão. A Tommy Hilfiger, sendo, portanto, o nosso maior gerador de resíduos e de desperdício, pareceu-me óbvio que fosse, e nesta era da transparência e responsabilização das marcas quanto ao seu impacto e à sua pegada, que este alerta lhes fosse dado em números reais. E o que eu percebi neste momento foi que as empresas e as grandes marcas não só não sabem, como muitas vezes não querem saber o que é acumulado de desperdício ao longo dos anos. Portanto, o objetivo aqui foi, eu costumo dizer, desafiar o elefante. Com uma prova de conceitos, usamos somente desperdício têxtil, conseguimos também incorporar post-consumer, portanto, aquilo que não é usado de coleções, restos de matérias-primas, valorizando um produto e levando para o mercado um produto feito com materiais e peças usadas como se fosse com materiais novos. Portanto, a partir daí, claro que foi muito mais fácil poder vender a ideia a outros designers mais pequenos e eventualmente a outras marcas mais pequenas. Só para resumir, a nossa aposta e a minha aposta enquanto indústria é que nada se desperdiça, tudo se deve transformar e o upcycle é a forma de valorizar este desperdício que esteve muitos anos relacionado com o mercado da segunda mão. O upcycling era o vintage, era os flea markets. Hoje em dia não, o upcycling hoje já está nas mãos dos grandes designers que se rendem a esta possibilidade de poderem produzir com materiais e produtos excedentes e pensando
o produto na sua concepção e no design para ser possível de incorporar e de voltar a ser incorporado no ciclo produtivo e, consequentemente, fecharmos o loop, ou, portanto, termos aqui um closed loop, uma economia circular. Muito obrigado. Sim, conforme já descrito um pouco pelos nossos distintos convidados, falar de sustentabilidade no futuro é falar também da sua integração com a vertente social e a vertente económica. Por exemplo, no que se refere a esta última, infelizmente a pandemia da Covid-19 teve grandes impactos, sendo que do decorrer da mesma urge a necessidade de se proceder ao crescimento económico. Neste sentido, Tim, apelando agora um bocado ao seu lado de investidor, acha que o futuro do empreendedorismo sustentável estará centrado essencialmente na capacidade de inovação a nível tecnológico e que, por exemplo, atividades menos tecnológicas, como, por exemplo, a agricultura biológica, que tantos benefícios têm para o ambiente, sentirão maiores dificuldades em conseguir financiamentos? Ok, então, antes de responder isso, eu ouvir aqui o Rui e, obviamente, a Mafalda dá mais ideias e a gente quer depois dizer alguma coisa sobre o que eles disseram. E eu lembro de uma vez estar a ver um programa da BBC onde eles disseram quantas pessoas podem viver neste mundo, né, no planeta. E eles disseram em duas maneiras. Se sermos indianos, se eram indianos, né, pessoas da Índia, podiam viver cá neste planeta 15 bilhões. A gente está agora um bocado mais que 7 bi e mais ou menos, um bocadinho mais que 7 bi, então ainda podia duplicar, se eram indianos, ok? Se eram americanos, a gente só conseguia ter 1,5 bilhões e o planeta já não dava mais, ok? E isso são coisas que fazem a gente pensar, como é que o Western World, né, a usar o que usa, a comer as hambúrgueres que come, a guiar os carros que guia, afinal a gente é um mau exemplo, ok? Porque se a gente até olhamos e estamos sempre a falar dos chineses, o mundo Western World, né, usa 6 vezes mais que usam os chineses, em termos de tudo o que é preciso de sustentabilidade para viver. Então é um bocadinho isso que eu estava aqui a ouvir vocês e estava a dizer, é verdade, a gente tem que levar, temos de ser... começarmos a viver diferente, ter isto tudo, muito disso vem por educação, sem dúvida. Os nossos jovens já vão consumir menos que eu vejo meus filhos, querem consumir muito menos que eu, e é bom, ok, fazer isso. Então era só uma das coisas que eu estava aqui a ver. E outra coisa que também dizia era, se os insectos todos morressem, o mundo só dava para viver mais 50 anos, e acabava o planeta. E se morríamos nós, todos os humanos, o mundo só ficava melhor. Então também a mostra que somos uma peste, ok? Então foi assim interessante só isso. Agora, no lado económico, eu acho que a gente tem que começar a ver o lado económico muito diferente. E não é sobre technology, não é sobre agriculture. Eu acho que tudo vai ter um sítio. E há tanto dinheiro no mundo agora para investir e em tudo que faça... tem retorno a investimento, e o retorno eu acho que é que vai mudar. A gente só olhava para os anos 1900, o que era bom era empresas que produziam indústria, eram os carros, era tudo o que estava a produzir indústria que começou a crescer. Depois veio os anos 60, era tudo o que era resources, era o petróleo, eram os BPs, os Shells. Depois 1980 eram os IBMs, era tudo o que era hardware. Né? E agora estamos no technology, tudo teve o seu tempo. E eu acho que o que a gente dizia que era bom para... E depois outra coisa, se a gente olha, aqueles que eram os Fords, e o que eram os IBMs, e o que eram os BPs, já não são as maiores empresas. Todas elas foram as maiores, caíram, maiores caíram, maiores caíram. E todas elas tinham uma maneira de pensar, que era o que a gente estudou do Friedman, né? Que lucro é o que todas as empresas têm que concentrar. O mais lucro é o que a gente tem que dar aos acionistas. E já vimos que isso não funciona. Okay? A gente temos que mudar e temos que começar a pensar que o acionista, para ter uma longevidade, ter um futuro, vai ter que ver as coisas pelos stakeholders. Vão ter que ver como é que a gente vai dar o melhor
a todos que estão envolvidos com aquela empresa. Okay? A quem trabalha lá, quem consome lá, a comunidade à nossa volta, o mundo à nossa volta, e é por isso que há empresas, e agora o que é bom é que a gente com o Google e com a publicidade e tudo que a gente vê, as empresas não podem fugir, não podem só fazer blá blá blá, como a Mafalda disse. As empresas têm que ficar um love brand por mostrarem que estão a fazer bem para o environment, para o ecosystem, que estão a ser bom para os empregados, que estão a fazer isso. E se fazem isso, é que vão ter futuro. Okay? Em termos de agricultura, há dinheiro sempre para investir em boa agricultura, porque a gente está a ter que comer. Agora, se vai mudar, sim, se calhar vai haver menos vacas e mais vegetais. As hambúrgueres estão a mudar. A gente agora estamos a ver mais e mais pessoas a comerem vegetarian burgers. E houve o Beyond Burger que estava a tentar ser um bocado hambúrguer e um bocado vegetarian, e estamos a ver que até aí há pessoas que já estão a dizer nem querem estar naquele do meio, querem mesmo ir vegetarian, não precisam de estar aqui a fazer que ainda querem ser um hambúrguer. Eu acho que é isso que é interessante, é que está a ir tão rápido, ok, que a gente tem que ouvir o mercado e temos que dar ao mercado em termos de tudo o que estamos a investir, se ser tech, se ser old school industries, vamos lá dizer, tudo isso, ok? Temos algumas coisas difíceis de mudar, né? A gente temos coisas difíceis, a gente estamos agora, o Elon Musk disse que é mais difícil mudar o sistema escolar que pôr uma pessoa em Mós, né? Estão a perceber o que eu estou a dizer? Mas é mais importante mudar o sistema escolar, eu acho, porque essas pessoas, e esse é o nosso futuro, e esses é que vão poder fazer a gente, se calhar, consumir tanto como um indiano e temos um futuro melhor para todos. Então, estamos um bocadinho nisso, ok, Miguel? Mas eu acho que qualquer grande ideia, qualquer coisa que está a ser feita bem feita, qualquer boa coisa que a Mafalda está a fazer, ou que o Reviewing Consulting, vai haver funds para ir para lá, porque ainda precisamos returns, ainda precisamos, os shareholders ainda querem estar à frente e ainda são gananciosos, we have to be honest. Então, não é? Quando há returns, vai haver dinheiro para entrar lá, não é? Desde que também há menos burocracia. Só há burocracia, às vezes até boas coisas não podem acontecer. E aí é que é triste, porque aí começa a haver outras coisas, né? Não vamos entrar aqui, mas sustainability às vezes é posta atrás só por causa do bureaucracy e tudo assim. Então aí é que também é super interessante, porque vai ser para o futuro, nos nossos líderes, como é que vão ser muito mais rápidos. Miguel, eu sei que ia falar, mas eu acho que isto que é também um debate aberto e, portanto, só queria aqui responder duas pequenas coisas, dizer aqui duas coisas ao time, que acho que efetivamente tem razão naquilo que disse. Eu acho que uma das primeiras coisas que as empresas vão ter que começar, de certa forma, a perceber é que o capital natural vai ter que ser equacionado como qualquer outro recurso financeiro que tem que estar nos nossos balanços, portanto... temos que ter a percepção e temos que saber que o capital natural é algo que se esgota, que acaba. E, portanto, isso aí é uma coisa que estamos ainda longe de que as empresas entendam que, efetivamente, o capital natural poderá ter o mesmo valor do que olhando para um balanço do que os ativos, é um ativo da empresa, efetivamente. A outra questão que eu gostava só de dizer é que, lamentavelmente, e eu, obviamente, eu não tenho dimensão, mas tenho uma coisa que se chama paixão. Eu sou absolutamente apaixonada por esta matéria e às vezes até um pouquinho deixo-me levar porque me chateia muito esta questão do que todos fazem hoje em dia e todos fazem. Eu vejo muito na nossa indústria e gostava só de dizer isso, que realmente, efetivamente, as empresas têm que o fazer, mas nós estamos a 20 anos de ter do Acordo de Paris, de termos que prestar contas, de termos que ser transparentes, de termos que ter accountability e vemos que cada vez mais há greenwashing em qualquer área, as empresas entenderam que isto era uma arma de marketing e que era uma forma de vender. E, portanto, o que está realmente errado aqui é o que é que estamos a fazer para monitorizar, para controlar o que as pessoas estão a fazer e a obrigar as empresas realmente a fazerem um disclosure total daquilo que é o seu impacto. E isto, lamento, mas na nossa indústria não está a acontecer, porque a nossa indústria ainda
digamos assim, controlada, se posso dizer, se posso usar isto, pelo fast fashion, e there is no such a thing like fast fashion, sustainable fast fashion. Era só isso que eu queria dizer ao time. Ok, muito obrigado. De facto, é bom ver que esta discussão está no fundo, a levantar questões muito importantes. Passando agora a palavra ao engenheiro Rui. O engenheiro Rui, na sua primeira intervenção, mencionou o setor dos transportes, ou seja, consequentemente, o setor da mobilidade. Por exemplo, sendo este setor uma das atividades com maior emissão de gases com uma maior emissão de carbono e gases para a atmosfera, acha que, por exemplo, na sua opinião, já existe uma forte base, seja ela a nível de políticas, incentivos ou infraestruturas de carregamentos para a adoção de práticas mais sustentáveis, como, por exemplo, o uso de carros elétricos? Muito bem. Eu pessoalmente vou deixar a questão das políticas e dos incentivos para o final, porque eu acredito que qualquer solução de longa duração tem que passar por conseguir resolver problemas de forma natural sem esses incentivos associados. Em relação aqui, então, focando aqui na questão de resolver problemas, acho que o primeiro passo para nós conseguirmos resolver problemas é conhecer esses problemas a fundo. Dando aqui um exemplo associado à mobilidade, um estudo realizado pela McKinsey Center for Future Mobility mostrou que aproximadamente 60% das viagens por carro percorrem menos de 8 km. Podemos tirar daqui podemos tirar daqui várias aprendizagens, mas para o meu raciocínio, duas essenciais. Primeiro, que por 8 km o carro poderia ser facilmente substituído por transportes não poluentes ou de maior facilidade de deslocamento, como, por exemplo, soluções de micromobilidade, bicicletas, scooters, que já referi há pouco, que hoje em dia já encontramos praticamente nas principais cidades com relativa facilidade. A segunda aprendizagem, indo daquilo ao ponto que o Miguel referiu das infraestruturas de carregamento, é que temos que mudar a nossa lógica de infraestruturas de carregamento. Ouvimos falar muito da autonomia dos carros elétricos, da necessidade de termos carregadores ultra rápidos, de modelos de carregamento muito mais ao estilo que hoje temos das gasolineiras, portanto ali centralizados num determinado ponto para nós pararmos e carregarmos o carro, e que certamente haverá espaço e utilidade para isso, principalmente para grandes locações, por exemplo, nas autoestradas. Mas a verdade é que, segundo este estudo, para a maior parte das utilizações, o que nós necessitamos é de uma rede muito capilar, muito mais próxima do nosso dia-a-dia, próximo do local onde vivemos, próximo do local onde trabalhamos, próximo do local onde fazemos compras, próximas do local onde paramos para ir ao ginásio. Enfim, que vamos ter postos de carregamento mais lentos, mais baratos, mais fáceis de instalar e tendo em conta as limitações das redes, portanto, mais fácil de instalar tendo em conta as limitações das redes atuais, que muito provavelmente não será capaz de carregar o nosso veículo completamente naquele tempo que vamos estar ali, mas dar-nos a carga suficiente para as próximas viagens, para o next commute. Aqui é um dos exemplos em que a solução da tecnologia tem que estar associada a uma visão profunda sobre as necessidades do mercado, do cliente, associada a um bom modelo de negócios, em que neste caso em concreto, embora haja espaço para uma solução altamente evoluída para os supercarregadores, mas aquilo que nós mais necessitamos no nosso dia-a-dia não são esses supercarregadores, é uma rede muito mais distribuída e muito mais low cost até, olhando equipamento a equipamento. Portanto, eu acho que o mercado, no que diz respeito à mobilidade, está a dar os caminhos, os passos certos. Acho que vai demorar muito tempo. É normal no início do lançamento de novas tecnologias os produtos serem mais caros e depois com um maior volume, com um maior know-how do próprio mercado, maior concorrência até do mercado, o preço vai caindo, vai ficando cada vez mais acessível. Também é normal termos o problema do ovo de galinha, enquanto não há carros elétricos não compensa haver investimentos massivos em redes de carregamento, mas enquanto não houver redes de carregamento bem distribuídas, ninguém quer comprar carros elétricos. E acho que é aí que entram as políticas e os incentivos. Acho que é aí que eles podem ajudar, é neste impulso inicial e não mais do que isso. E já agora, referi há pouco a questão das energias renováveis, que em 2020 passaram a ser a fonte de energia mais barata, anos depois de serem, ou vários anos depois de serem altamente subsidiadas. Portanto, eu acho que na mobilidade elétrica vamos ver exatamente isso. Hoje em dia um carro elétrico sem incentivos é muito mais caro que um carro normal, pelo menos em termos de capex, depois em termos de custos de operação, enfim, ainda temos que ver aqui um bocadinho melhor o ciclo das baterias, mas
Tipicamente, a manutenção de um carro elétrico é muito mais barata de um carro com combustíveis fósseis, mas a verdade é que o seu investimento inicial é muito mais caro e hoje ainda está a ser altamente subsidiado. Mas eu acredito que no espaço de poucos anos o preço dos carros vai baixar, em particular as baterias vão baixar substancialmente. Eu acho que depois, analisando o custo como um todo, a mobilidade elétrica estará aí para ficar. Muito obrigado. Doutora Mafalda, a doutora já falou que no caso, por exemplo, da prática do upcycling como uma das estratégias de sucesso ou seja, de possível sucesso para a adoção de práticas mais sustentáveis. Sendo a SCUP, conforme a engenheira Maria João Teles também já referiu, a SCUP pertence à rede portuguesa do Global Compact das Nações Unidas, sendo a doutora Mafalda consultora para a indústria têxtil portuguesa. Assim, encadeando um pouco já com as suas intervenções, quais acha que são os maiores desafios que a indústria têxtil apresenta para uma maior integração com a prática da economia circular e para a adoção de práticas mais sustentáveis? Eu acho que o nosso desafio da indústria têxtil é o mesmo que qualquer outra indústria poluente, é encontrar formas de eliminar, de reduzir ou de reaplicar o desperdício na sua origem. O que acontece é que estamos todos concentrados em encontrar soluções para o fim. Portanto, nós estamos todos concentrados em encontrar solução para resolver o problema. E estamos com isto a assumir que podemos continuar a gerar desperdício e que a era da desresponsabilização será a nossa única forma de viver. Eu acho que falamos um bocadinho nisto já agora, alguém já referiu isto, que efetivamente tem tudo a ver com uma mudança radical da nossa consciência e da nossa forma de viver. No caso da indústria têxtil, o desafio está diretamente relacionado com o modelo de retalho que nós temos hoje em dia e com o modelo de consumo que a maioria das marcas usam ainda, é comprar às cegas. A maior parte das marcas compram às cegas, numa esperança de vender. Ora, a primeira grande questão que temos aqui, o primeiro grande desafio que temos que ultrapassar numa indústria, como sendo a indústria têxtil tão poluente como a indústria têxtil, o primeiro grande desafio é que a marca tem obrigatoriamente que passar a comprar aquilo que vende. Ou, obviamente, tem alternativa, tem que apresentar uma solução de fim de vida para os seus produtos excedentários. O desperdício principal na indústria têxtil não é gerado na origem do produto, é no seu fim de vida. E isso é uma coisa que é preciso desmistificar, porque efetivamente ouve-se falar na indústria têxtil poluente como se fosse a indústria responsável pela totalidade do desastre que é efetivamente a poluição na área têxtil. Pois a grande maioria do desperdício é originado no fim de vida dos produtos. Portanto, para mim é preciso uma aposta fortíssima na educação do consumidor, um comportamento de consumo mais consciente. Aliás, passou-se isso na alimentação, onde nós no início era tudo muito difícil de perceber, depois entretanto era tudo muito caro, depois entretanto era como estava a dizer o engenheiro agora há pouco, realmente é um bocadinho o ovo e a galinha, mas o que tem que acontecer é um comportamento de consumo consciente, saber de antemão que a simples descartabilidade das roupas, o fast fashion, agrava em muito este desafio que nos estamos a propor de tentar criar, de certa forma, aqui uma economia circular para a indústria têxtil. Portanto, compete a este consumidor final que vai à loja, exigir e gerar um movimento de combate ao desperdício têxtil. E à marca assegurar uma medição do impacto ambiental, que era esse um pouco que estava a dizer, que raríssimas são as marcas que têm isso de forma transparente e verdadeira, e portanto com dados exatos. Muito poucas são as marcas que têm isso, que têm essa medição do seu impacto ambiental, económico e social no fluxo têxtil, porque nós estamos aqui a focar na questão ambiental, mas obviamente que nós temos outras questões associadas à indústria têxtil que também têm que ser aqui, que também de certa forma
formação também algo que tem que ser, digamos assim, disclosed pelas marcas, para promover, que tem que promover a visibilidade de qualquer um destes impactos, seja um impacto ambiental, económico ou social, na comunidade de forma, sei lá, eu diria, inovadora e educativa também. Portanto, para mim é preservar o padrão de vida e, em simultâneo, acompanhar o crescimento tecnológico sem prejudicar os recursos naturais que falávamos há pouco. Eu acho que este que é, efetivamente, o grande desafio da indústria têxtil, eu diria mais, para mim é o grande desafio da humanidade. É isto que eu acho. Muito obrigado. Timo, uma das coisas que foi possível reter foi, e que achei bastante interessante, foi a sua afirmação quando disse que boas ideias são sempre bem-vindas. Ou seja, neste sentido, às vezes as boas ideias também florescem com a criação de pequenas e médias empresas, ou seja, as chamadas startups. Ou seja, neste sentido, considerando também que o Timo tem investimentos em vários países, acha que Portugal é um país que facilita e cria as condições adequadas, por exemplo, a nível de políticas e incentivos, para a criação, desenvolvimento e internacionalização destas empresas? Ok, então essa pergunta é assim um bocadinho difícil de responder de uma maneira bonita, e como o meu português não é tão bonito, eu vou dizer que não, de uma maneira simpática. Eu vou dizer, a gente muitas vezes olhamos para Portugal e dizemos o nosso mal é ser pequenino, mas a gente está num mundo que agora ser pequenino tem uma grande vantagem, ok? E a gente até poder estarmos a usar esse pequenino para sermos rápidos e para sermos mais ágeis que os outros todos e sair daqui com grandes vantagens, depois vamos dizer dessa pandémica. O mal que eu vejo é que a gente não temos estratégia para ajudar as nossas pequenas e médias empresas que fazem 85% das taxas e empregam, se calhar, 90% das pessoas, ok? E continuamos sempre, muitas vezes, a pensar que vamos ter alguma bala mágica que vai vir aí, sei lá, 20 ou 30 unicorns. Mas até os unicorns que a gente tivemos, dos 4, eu posso dizer que se calhar um tem mais a ver um bocadinho com Portugal, os outros foram buscar dinheiro lá fora, mas até esse também foi buscar o dinheiro lá fora. Houve muito pouco dinheiro português, houve muito pouco know-how no lado de como crescer essas empresas e fazer elas atingirem o que atingiram. Eu acho isso é triste, ok? Eu acho que é triste. Eu acho que em muitas das coisas não precisávamos de estar aqui a inventar nada. Podíamos estar a fazer copy-paste. Podíamos ir à Irlanda, podíamos ir à Estónia, há muitos sítios que a gente podíamos ir buscar o que funciona e o que é coisa. Eu no outro dia estava a ver, e para a gente pagar um salário de 2.700, que até um salário não é super alto, não é nada coisa, é alguém que a gente precisa nos nossos quadros, que vai poder ajudar uma empresa a crescer. Essa pessoa vai receber 1.800 e vai custar à empresa 4.150 euros. Como é que isto é possível? A gente dizer que é bom para uma pequena, média empresa. Não é, ok? Não é. E eu acho que é um bocadinho isso. A gente ouve a bazuca. Até a bazuca, a gente se calhar havia de ver uma maneira diferente. Se calhar era abaixar essas taxas com a bazuca. Para todos. Todos pagavam menos e assim todos cresciam e o barco da riqueza aumentava. Ok? Porque é isso que eu vejo que é super difícil. Eu não vejo pragmatismo, não vejo common sense em muitas das coisas que a gente fazemos num país que a gente até conseguia, estamos preparados, temos talentos, a gente estamos ligados, não temos grandes problemas. Grandes problemas agora é ser grande. Olha para os Estados Unidos, olha para o Brasil, África do Sul. Esse país é que grandes mercados, mas grandes problemas. E a gente estamos aqui com um país que podia estar a atrair mais digital nomads. A gente já estávamos a dizer porquê vem para cá e está aqui as vantagens. Podíamos estar, a gente agora consegue fazer um certification da Google e ficar a trabalhar de cá e a ganhar $80.000 da Google e viverem cá, mas nem sabem bem quais vão ser as taxas, porque ainda não há uma lei, como é que é isso. Está a perceber? Eu acho que é um bocado, a gente devíamos ser mais rápidos e mais pragmáticos no que estamos a fazer. E se a gente conseguir fazer isso, e saímos da frente e haver menos burocracia, como eu estava a dizer, vai haver até menos corrupção, porque isso até é outro problema, mas a corrupção vem por causa da burocracia. Então, muita burocracia, mais corrupção,
quando a gente vai ver aqueles dados, né? O mundo 4% é corrupção, Portugal consegue 8%, estamos à frente outra vez. Epá, eu não percebo porque eu venho de países com problemas a sérios e aqui eu vejo tanta pessoa com talento, tanta pessoa que pode fazer as coisas acontecer e não fazemos as coisas, não há engenharia para fazer as coisas funcionar. Ok? E é só isso, e eu acho que se conseguirmos acertar isto, sem dúvida, eu estou a escolher de viver cá, já tive amigos meus que dizem, Tim, como é que ficas aqui sempre a bater a cabeça, e isto é difícil, aquilo... Sabe porquê? Porque eu até gostava de mudar isto, porque eu quero que os meus filhos ficam cá, e não querem que eles ficam a ser imigrantes a vida toda, etc, a encontrar outras opções. E é por isso, então, quando vem com essas perguntas assim, para mim é difícil, eu gostava de dizer, sim, há coisas boas, sem dúvida, mas há tantas coisas que podiam ser boas que estão a ser difíceis, não é? É só isso que eu vejo. Okay. Muito obrigado. É muito difícil ser empreendedor em Portugal, Tim. É muito difícil ser empreendedor em Portugal. Mesmo. E eu acho que efetivamente tem razão. Nós estamos num momento em que deveríamos estar a olhar exatamente nessa perspectiva. O que é que nós, com a nossa dimensão, o que é que nós temos para oferecer e como é que vamos cativar estas pessoas a virem para aqui? Como é que vamos cativar o investimento estrangeiro? Como é que vamos fomentar que os nossos jovens queiram ser empreendedores e queiram ser empresários? Nós temos, além dessas taxas todas, nós temos 14 meses, eu peço desculpa porque eu sou empregadora, mas assim, eu sei que é muito bom ter 14 meses, mas efetivamente as empresas pagam 14 meses mais um que eventualmente se mandar embora tem que ser 15 meses, já tem que estar a contar com isso. Portanto, tudo isso e essa carga fiscal que nós temos num país que não tem o retorno para as empresas, que deveria ter face à carga fiscal que temos. E, portanto, isso aí eu acho que realmente tem toda a razão. Acho que deveriam efetivamente estar a olhar para formas de mantermos um pouquinho da nossa indústria ainda cá, porque ela já é muito residual, já se ouvem muitas teorias internacionais até de que a indústria na Europa e nomeadamente em Portugal já está morta e que temos que nos virar para os serviços e para outras, mas nós temos tantas outras capacidades, tantas outras coisas que podíamos fazer, podíamos estar a olhar e efetivamente muitas vezes, e muitos de nós que gostaríamos de estar a fazer, se calhar não o fazemos porque também chega um momento em que não há condição de continuar a bater na mesma tecla, como o Tim estava a dizer, eu continuo cá, estou a bater, mas há um momento em que basta. Não, e há dinheiro para investir. Que isto... Não, e há dinheiro para investir, há muito dinheiro para investir cá. Só que chegam cá tão entusiasmados a verem o potencial, a verem o talento que está cá, porque o dinheiro, a gente quando tem talento, o dinheiro vem, a gente não precisa de dinheiro para ter o talento. Mas chega cá o dinheiro e depois é tão difícil que depois de 1 ano, 2 anos, o dinheiro desaparece. As pessoas perdem o entusiasmo, porque é super difícil, não é? Estrangeiros chegam aqui e não percebem tudo isso que leva tempo e que temos que ter calma, e agora vêm umas eleições, vamos parar para ver quem é que ganha. Não dá mesmo, não é? E o dinheiro pode ir para qualquer sítio tão rápido. E é um bocadinho isso que eu vejo aqui, não é? Tem que ser super mais rápido, não é? Em tudo o que fazemos. Eu subscrevo integralmente ali o comentário anterior do time sobre a bazuca, que uma boa aplicação era reduzir as nossas taxas. De facto, na qualidade do ponto de vista da empresa, uma empresa não está à espera de viver de subsídios nem de prémios aqui avulso. Acho que, de facto, se aliviando aqui um bocadinho a carga fiscal, eliminando algumas barreiras, algumas dificuldades para a realização do negócio, acho que seria uma excelente aplicação desse montante que aí vem. O que não vai acontecer e, portanto, temos que nos focar, como pessoas pragmáticas somos, já temos que nos focar, já que isso não é possível, então vamos ver a segunda utilização que podemos dar a isso. Não vou falar mais, tudo bem. Assim, de facto, esta conversa está a ser super interessante e agradeço imenso os vossos contributos tão importantes. Engenheiro Rui, o engenheiro falou nas suas intervenções anteriores, falou sobre padrões de consumo. Sim, e
E neste caso, falar de futuro também é falar é também falar da digitalização da sociedade. Sendo assim, acha que, por exemplo, a digitalização dos setores ajuda a incutir nas pessoas uma maior consciência para a adoção de práticas mais sustentáveis? Por exemplo, tomando como base as iniciativas realizadas pela ProF, como é que tem sido a adesão a estas novas soluções? Estas têm estimulado comportamentos mais sustentáveis? Muito bem. Bem, apesar de eu ser engenheiro e um forte adepto de tecnologia, eu acho que a solução para uma cidade mais sustentável e para a alteração destes padrões de consumo pode e vai passar para a tecnologia, mas dificilmente deve partir da tecnologia. O que nós vemos por aí espalhado por todo o lado são várias funções tecnológicas, então quando entramos no mundo das apps, o que mais vemos são apps que não são usadas. Que fazem sentido, são interessantes do ponto de vista de tecnologia, mas falharam no básico, falharam realmente em perceber quais são as necessidades que pretendem servir, quais são os pain points, e quando pensamos isto num contexto de uma cidade, estamos a falar dos pain points de cidadão, que precisam se movimentar, ter espaços verdes, espaços de lazer, acesso à cultura, saúde, formação, precisam de um emprego, de uma sociedade precisa de empresários que se estabeleçam, de startups, pequenas, médias ou grandes empresas que têm que ter condições para implementar os seus negócios na cidade e que estão dependentes de um conjunto de serviços à volta da cidade e que estão dependentes também de ter cidadãos com formação para poderem empregar. Nós da ProF, tipicamente, só depois de percebermos bem as necessidades do utilizador e dos potenciais modelos de negócio associados a isso, é que nós viramos para a tecnologia para à procura de soluções. Vou-vos dar um exemplo de uma relacionada até com a questão da sustentabilidade, em particular aqui com a gestão de resíduos, como é que uma mesma tecnologia pode ajudar ou falhar consoante a sua aplicação. A mesma tecnologia. Eu não sei se já ouviram falar no modelo do PATE, o Pay As You Throw. O Pay As You Throw basicamente é um modelo em que o cidadão paga mais consoante os resíduos que produz. Portanto, a ideia é interessante, é as pessoas terem noção do impacto que estão a causar e, portanto, sabendo que vão gastar mais dinheiro, promover por intermédio disso uma redução do seu consumo. Isto foi um modelo que funcionou muito bem no Norte da Europa, basicamente é um contentor que tem um sistema de controle de acessos e o cidadão tem um cartão para abrir e, portanto, por cada vez que ele abre o contentor, consegue fazer umas contas o que é que está a seu consumo de produção de resíduos. Portanto, como disse, isto funcionou bem no Norte da Europa, mas no Sul da Europa falhou redondamente. Houve quem preferisse colocar, não digo redondamente, mas houve quem preferisse colocar o lixo ao lado do contentor para não ter que pagar. Portanto, não foi aqui, não foi a tecnologia que falhou, foi o não entender o perfil do utilizador. A mesma tecnologia, e uma das nossas participadas, o BioAir, trabalha com este tipo de soluções, tem soluções PATE espalhadas já por várias cidades, mas para além do modelo tradicional, eles têm também a mesma tecnologia, mas aplicada num modelo diferente, chamado o PATE invertido, em que em vez de estarmos a forçar os utilizadores a pagar mais por colocar resíduos no contentor, temos um modelo em que se dá benefícios, descontos aos cidadãos que fizerem separação de resíduos, e isto fez com que aumentasse significativamente a adesão. Portanto, acho que o primeiro ponto de conseguir ter uma boa adesão a este tipo de soluções tecnológicas e ou digitais passa por perceber bem o utilizador e encontrar um modelo que vá de encontro ao perfil desse utilizador. Um outro exemplo de um projeto que temos, que é o Go Green, trabalha mais na questão, por exemplo, de promovermos através do incentivo. O Go Green é uma solução que se baseia em um sistema inteligente de recompensas, que oferece uma digital wallet, que basicamente gera moedas virtuais usando blockchain, sempre que um utilizador recorre a comportamentos mais sustentáveis. Se ele adquire um bilhete a uma entidade de transportes coletivos, ganha pontos. Se ele tem preferência por utilização de veículos que lancem menos emissão de gases, em particular elétricos, recebe mais pontos. E depois estes pontos são convertidos em moedas virtuais que podem ser trocadas para adquirir produtos ou soluções que são comercializados por parceiros interessados em investir nesta mudança de comportamentos para opções mais sustentáveis. Já agora, isto é uma solução que está a ser demonstrada agora este ano em Portland, em Oregon, e também, à partida, arrancará agora em Boston. Mas, como já referi anteriormente, nós não temos que andar sempre a dar incentivos ou prémios para as pessoas mudarem os seus comportamentos. Eu acho que o melhor catalisador
para aumentar o engagement, a adoção e o engagement deste tipo de soluções, passa por entregar soluções que ajudem as pessoas a resolver os seus problemas. É a forma mais natural. Nós temos, por exemplo, várias soluções na área da mobilidade que dá resposta à necessidade de nos deslocarmos, nós e cargas, de A para B, para cada vez mais coloquemos de lado os nossos carros privados, promovendo a partilha de recursos, sabendo onde posso estacionar nas direções de um transporte público de maneira simples, usando soluções de smart parking, por exemplo, tendo uma boa plataforma intermodal para poder planear de forma simples e descomplicada a minha deslocação, tendo soluções de mobilidade para fazer o last mile, usando micromobilidade, que já referi, ou mesmo soluções como DriveNow ou Uber, que de facto permitem-nos hoje ter muito mais flexibilidade na forma como nós planeamos uma deslocação e, portanto, tudo isto contribui para que eu possa deixar o carro ou em casa ou pelo menos próximo de casa e usar todo o resto do modelo em soluções mais económicas e mais sustentáveis. E, enfim, e para estas soluções serem possíveis é essencial que os municípios tenham também uma visão integrada da cidade, e nesse caso temos a Urban Platform da WeWare, que já está disponível em diferentes cidades, Guimarães em Portugal, Olé, Helsínquia, por exemplo, no estrangeiro, e que ajuda as cidades nesta difícil tarefa de planear, de ter uma visão integrada da cidade. Já agora, tipo de curiosidade, esta plataforma tem inclusive um grande foco no cumprimento das metas de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Em suma, a solução ou adoção e engagement deste tipo de soluções que pretendem promover hábitos mais sustentáveis, acho que dependem sim de uma boa tecnologia, mas acima de tudo depende de uma tecnologia pensada para resolver problemas, partindo do conhecimento profundo do futuro ou potencial utilizador. E nesse aspecto nós conseguimos perceber logo pelos resultados de engagement da adoção destas soluções, quando é que acertamos ou quando é que falhamos e temos que voltar atrás e voltar a perceber melhor o utilizador e repensar a solução que estamos a colocar. E muitas vezes a tecnologia é a mesma, basta às vezes fazer pequenas alterações para ter sucesso. Muito obrigado. Pegando nessa ideia de incentivos aos consumidores, conforme a doutora Mafalda já referiu, a fast fashion é um modelo de negócio enraizado no setor têxtil e que afeta negativamente o meio ambiente, sendo que o seu grande motor são os hábitos de consumo atuais. Sendo assim, doutora Mafalda, na sua opinião, já se vê uma maior mudança de mentalidade de consumo para produtos mais sustentáveis? Como é que esta mudança pode ser incitada? Eu acho que claramente existe uma nova consciência para o consumo têxtil, mas também ao mesmo tempo, e por muito que me entristeça, também continuo a entender e a perceber que efetivamente não é o suficiente. O grande problema aprende-se em que, mesmo que todas as marcas de moda hoje em dia quisessem avançar para uma produção verdadeiramente sustentável, os hábitos de consumo que temos vindo a falar durante este debate todo, os hábitos de consumo atuais, tornam isso quase impossível. Porquê? Porque efetivamente tem que ser esclarecido ao consumidor o conceito de sustentável, produtos concebidos para durar tempo. O engenheiro Rui falou nisso, o Tim falou nisso, produtos concebidos para durar tempo, que sejam mais fáceis de reutilizar, eventualmente de reparar ou de reciclar, e que tanto quanto possível sejam feitos, obviamente, de materiais reciclados em substituição de matérias-primas primárias. Portanto, a sustentabilidade, de facto, na sua essência, ela é mais cara, mas o importante é que esses padrões de consumo não é comprar menos, é comprar melhor. É comprar melhor, aumentar o ciclo de vida das peças, promover a visibilidade na comunidade de uma forma transversal, digamos assim. Portanto, para mim, devem ser impostas restrições a produtos de utilização única. Para mim era logo a primeira questão que deveria ser feita, e que se tornem obsoletos prematuramente, e a distribuição de bens duradouros não comercializados tinha que ser absolutamente, por parte das marcas, tinha que ser absolutamente proibida. Por isso é que eu disse logo no início da minha intervenção que eu acho muito difícil de perceber como é que as marcas de fast fashion podem ser sustentáveis. O desconhecimento desse tipo de consumidor quanto ao conceito sustentável é o primeiro grande obstáculo, porque usar algodão orgânico não é suficiente para tornar uma marca sustentável. Há que saber
que a produção de roupa envolve uma cadeia de produção e que muitas vezes as etiquetas e os rótulos da dita sustentabilidade da marca raramente nos dizem algo sobre o que é que acontece em toda essa cadeia de fornecimento. Portanto, no meu ponto de vista, as coleções sustentáveis, digamos assim, das marcas de fast fashion, com esses nomes charmosos que têm, de Join Life, Conscience, oferecem uma moda barata de forma a limparem a consciência ambiental da marca. As marcas faturam simplesmente à custa do consumidor. É isso que eu entendo. Que estão cada vez mais, sim, consciencializados para comprar peças produzidas de maneira justa e ecológica, mas são levados ao going green ou apenas ao greenwashing e não sabem o que estão a comprar. Portanto, para mim, há efetivamente um novo despertar e a pandemia ajudou bastante a trazer esse estado de consciência, mas temos que aproveitar esta mudança para atuar, para realmente trazermos ao de cima aquilo que tem que ser a essência desta transformação e desta consciência coletiva que estamos a tentar criar. Muito obrigado. Eu agora iria fazer uma pergunta ao time, também em jeito de curiosidade. Tim, ou seja, recentemente ainda estamos a passar pela a pandemia da Covid-19. Enquanto investidor e enquanto empreendedor, quais foram os efeitos da pandemia da Covid-19 na sua forma de atuação e na sua visão? Houve mudanças que achou necessário realizar? Obviamente tinha que haver algum tipo de mudança, mas eu posso dizer que eu já vivia antes da pandemia um bocadinho de uma maneira feliz, ok? Eu já fazia coisas que eu gostava, porque eu tive sempre a sorte e a bênção de trabalhar com pessoas que eu gostava e fazer projetos que eu gostava e não acordar e fazer a mesma coisa todos os dias, e para mim isso era importante. Mas eu percebi uma coisa durante a Covid, é que não há tempo para gastar, não há tempo, porque a gente não sabe o que vem amanhã, e eu agora consigo me controlar. Uma coisa que eu sei é que a gente não sabe o que vem amanhã. Ok? E hoje é de dolos no nariz, amanhã é picas no braço, o dia depois sei lá o que vai ser, amanhã vais ao restaurante, depois não podes. Então eu percebi que a gente não controla nada disso, então eu decidi que ia focar muito mais em coisas que eu podia mudar e coisas que eu sei que precisam ser mudadas. Quando eu olhei para começar a fazer alguma coisa na educação, a gente agora temos escolas que estavam fechadas em Espinhal, que agora é uma BGA, e o que é top é que a gente temos as nossas salas é dos 12 aos 18 na mesma sala. Então a gente consegue ir para um sítio e pôr 30 crianças, porque temos 30 crianças dos 12 aos 18. E isso é espetacular. E a usar a tecnologia que já existe, conseguimos dar aulas a cada um deles com learning coaches que estão lá, que eu já disse, temos arquitetos, engenheiros que estão lá com eles. E depois eu não preciso construir campos de ténis ou de golfe, porque estão à minha volta e eu uso. Eu não preciso ter refeitório, porque eu tenho um restaurante que dá-me pratos do dia. Tudo isso é o que eu percebi, que a gente, para sermos felizes, precisamos de usar o que está lá, não precisamos estar sempre a procurar para mais, e depois é usar a comunidade, e depois é deixar as pessoas trabalhar as paixões deles. E se a gente consegue essas coisas, temos crianças felizes, pais felizes, comunidades felizes, é tudo assim que começa a funcionar. E conseguimos mudar. Eu entrei na nossa aula numa das BGAs em Dom Carlos e eu disse, ligam as luzes. Não liga as luzes, a gente não precisa das luzes, as luzes faz mal ao ambiente. Olha, estão eles a ensinar a nós, está a perceber? E ok, não disse mais pôr as luzes acesas. E é isso que é top. Eu acredito que sim, os jovens com mais sharing economies, da maneira que uma coisa também fixe na nossa escola, não há férias, não há nada. Tu vais de férias quando tu queres. Não era sustentável a gente todos ir de férias em julho e agosto. E a gente fazia isso porque antes era preciso trabalhar durante o verão para ir à colheita. Quantas pessoas vão fazer colheita agora? Okay? Eu acho que é isso que a gente tem que mudar. Há tantas coisas que a gente pode mudar, pequeninas, que fazem grandes impactos. Só que a gente às vezes quer fazer logo a coisa grande e não dá. As coisas pequeninas fazem grandes impactos. E é isso que a gente olhamos e vemos. E agora estamos num tempo, na nossa tempo de vida e tudo, onde a gente tem que questionar tudo porquê. E ver porquê não fazemos melhor.
e não estarmos confortáveis, só a fazer porque fazemos. Não, eu acho que não é só technology que vai ser a nossa humana criatividade, vai ser a gente trabalhar as nossas paixões, sabemos ter soft skills, tudo isso vai ajudar. É um bolo, né? Um bolo não é só por lá o cherry on top, né? Ou o creme à volta. Teve que entrar ovos, teve que haver, foi feio primeiro, tivemos que fazer muitas coisas, mas se a gente falha uma coisa já não temos aquilo feito. E eu acho que é isso que eu aprendi, é que há muitas coisas pequenas que a gente faz de grandes impactos, se temos focos, conseguimos fazer, e é isso. Okay. Muito obrigado. Engenheiro Rui, o engenheiro Rui já focou um bocado na chamada bazuca e ou seja, no plano de recuperação e resiliência. Por exemplo, sendo este centrado em 3 grandes áreas, resiliência, transição climática e transição digital, e sendo estas áreas coincidentes com a atividade da ProF, qual é o balanço que faz do mesmo? Acha que o mesmo deveria ter sido mais ambicioso, por exemplo? Ora bem, olhando aos significativos montantes que serão atribuídos a Portugal, eu acho que a parte ambiciosa será conseguirmos investir estas verbas de forma eficiente e de forma a trazer resultados estruturantes para o país. É ainda difícil fazer um balanço, pois ainda estamos a concorrer para a primeira fase, que na verdade é uma manifestação de interesse, e portanto ainda existe muitas indefinições sobre as próximas fases. Nós estamos aqui a concorrer a ProF através das suas diferentes empresas para vários pactos de inovação e várias agendas mobilizadoras, uma delas liderada por nós, e muitas delas ligadas ao tema de sustentabilidade. Dando aqui o exemplo, mobilidade conectada inteligente, temos aqui transição energética, plásticos sustentáveis, entre outros, mas ainda tenho dificuldade em perceber qual é que vai ser o impacto disto. Pelo lado positivo, o dinheiro que já está alocado a Portugal, portanto acho que nos cabe a nós trabalhar esta oportunidade da melhor forma possível para impulsionar a economia nacional e internacional, de resolver problemas estruturantes, como o exemplo que estamos aqui a falar, da nossa pegada ecológica, de criar emprego, de valor acrescentado, etc. Agora, dada a dimensão dos projetos, e estamos a falar mais ainda mobilizadora, um mínimo é 20 milhões e um pacto, um mínimo é 50 milhões, isto vai nos obrigar, e acho que é uma coisa positiva, vai nos obrigar a trabalhar em parcerias, portanto, criar aqui valor em conjunto. E acho que, enfim, embora tenha muitas dúvidas que tenhamos capacidade, enquanto país, de fazer um bom uso e eficiente de toda a verba que aí vem, acho que, apesar de tudo, é um plano de dimensões faraónicas e, portanto, se o soubermos aproveitar minimamente bem, acho que vamos conseguir deixar obra e soluções para as próximas gerações. Lado negativo, enfim, acho que quanto maior é o projeto, qualquer projeto tem que começar por um bom planeamento, e quanto maior é esse projeto, mais importante é essa fase de planeamento. E estes concursos foram lançados exatamente no início das férias, em pleno agosto. Foi muito difícil para todos preparar candidaturas, estruturar consórcios para projetos desta dimensão, e temo que isso possa hipotecar aqui a qualidade de alguns projetos que venham a surgir. Enfim, nós não começámos zero, e acredito que muitas empresas também não começaram zero. Temos, nos últimos anos, já trabalhado em vários projetos de inovação nacionais e internacionais, vários projetos de investimento nacionais e internacionais, e, portanto, acho que a maior parte das empresas terão aproveitado muita dessa base. De outra forma seria impossível, porque 2 meses para preparar candidaturas tão complexas é manifestamente curto. Outro ponto negativo que vejo do PRR é o desequilíbrio entre o montante destinado ao setor público versus o setor privado. Não consigo perceber como é que fizeram algo tão desbalanceado, ainda para mais porque quando um dos focos do PRR ou passa por criar soluções e produtos que depois sejam escalados no mercado internacional, e eu acho que nisso, mais do que o público, acho que as empresas privadas tipicamente são o grande motor de levar essas soluções para o mercado internacional, e portanto mais uma razão, que mais uma coisa que me causa estranheza nesta assimetria entre o público e o privado. Agora, em relação à questão se o PRR dá resposta às necessidades futuras do país, eu acho que isso acima de tudo vai depender da qualidade e pertinência das propostas que vão ser apresentadas, e portanto aí pela ProF falo, e nós esforçamos por procurar soluções que acreditamos e que possam acrescentar valor, não só económico, mas também criação de emprego, soluções mais sustentáveis.
Acho que o primeiro passo para podermos amanhã, daqui a uns anos, olharmos para trás e ficarmos satisfeitos na forma como este dinheiro foi alocado, acho que uma parte de nós, das empresas e entidades privadas, públicas e privadas que vão preparar as candidaturas, passa também naturalmente por uma isenta e capaz filtragem e aprovação destas propostas e naturalmente de uma execução de excelência. As agendas tipicamente são 3 anos, o Pacto de Inovação serão de 4 anos, portanto diria que não basta depois ganhar e garantir que esse dinheiro vem para Portugal, acho que depois temos que lhe fazer bom uso. Mais uma vez, concordo com o time, preferia que o dinheiro fosse alocado, se calhar, à redução da carga fiscal, mas não estando isso em cima da mesa, acho que temos que aproveitar o melhor possível o que efetivamente está. De facto, esta conferência daria para, ou seja, o tema da mesma daria para horas e horas e sem dúvida seria interessante. Neste sentido, ou seja, uma vez que temos tempo assim limitado, antes de passar ao engenheiro João, eu gostava de perguntar se algum dos oradores quer acrescentar mais alguma coisa. Assim, e agradecer também mais uma vez, em primeiro lugar, a vossa participação. Sendo assim, se quiserem agora acrescentar mais alguma coisa, estejam à vontade. Eu apenas dar os parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Sim, eu também queria agradecer, queria para já, em primeiro lugar, também congratular a ProF, que uma empresa que eu conheço e que sei perfeitamente que o que vocês fazem são iniciativas de alma e, portanto, muitos parabéns também a vocês. E um prazer em conhecer o time também, sei que é um grande empreendedor. E queria somente resumir aqui a título de resumo, um wrap-up da nossa conversa, que efetivamente a simples preocupação com o meio ambiente não é o bastante para solucionar os nossos problemas. E essa para mim é a grande questão. Nós precisamos, e eu acho que o engenheiro também falou nisso, nós precisamos de juntar inovadores, de começar a criar parcerias, uma parceria comum do progresso. Implementar economias soluções de economia circular, envolve regeneração, envolve aqui envolve muitas outras coisas, envolve inovação, envolve entrega, envolve energias renováveis, envolve sustentação de matérias-primas biológicas, envolve alterações de padrões de consumo, tudo isso que nós viemos a dizer. E só assim é que eu acho que podemos construir este ecossistema que hoje estivemos aqui a debater e este ecossistema que todos queremos ver. Era só esse o meu comentário final. Eu só vou dizer obrigado mesmo a todos, gostei muito, vi que não foi engenheiros com corações aqui que eu hoje ouvi e foi muito bom perceber isso, porque no fim é isso que é importante para a gente todos começamos aqui a pensar em ter sucesso, e porque hoje nem falamos na cultura, mas também aí é preciso ajuda, temos tantos ecossistemas à nossa volta, né, que a gente precisa de ajudar, e o que também já percebemos é que não é só a construção, não é só o turismo, não é só alguns setores, não é só o textile, né, que vai nos fazer andar para a frente, tem que ser uma mentalidade comum que leva-nos todos a andar para a frente se a gente quer ter sucesso com o país, né? E com pessoas. Então é só isso. Okay? Obrigado outra vez. Pronto, muito obrigado. Então, sendo assim, iria passar a palavra ao engenheiro João. Olá, boa tarde a todos. É a primeira vez que vou falar, por isso, boa tarde a toda a plateia, boa tarde a todos os oradores. De facto, esta sessão do Sustainability for Cities, do negócio de sustentabilidade, foi, na minha opinião, muito produtiva. Em termos de oradores, houve aqui um debate de ideias que, tal como a doutora Mafalda falou agora e muito bem, o pensamento sustentável, o pensamento verde já não passa só por aquelas ideias de estar tudo em paz e em harmonia, tem que haver mesmo uma ligação de todos, com o esforço de todos, desde a engenharia,
desde da economia, da gestão, empreendedorismo, até passando, como temos aqui a ideia que o Tim Vieira defende muito bem, que devemos dar oportunidade às pessoas, devemos ir aos meios pequenos. A ideia de que ser grande é que é bom, não. O pequeno também já começa a mostrar o seu valor, é importantíssimo. Também aqui a parte do engenheiro Roelheiro, da ProF, também com a tecnologia, tudo bem que é importante, mas há que alterar os padrões de consumo, há que começar a ver, como é que é explicar, a usar a tecnologia, usar toda esta inovação a nosso favor, mas principalmente a favor do ambiente e a favor do planeta, porque lá está, não podemos ter o pensamento que tínhamos há 20 anos, nem há 10 anos, nem há 5 anos, e eu acho que o Covid veio trazer o que melhor há em nós, que é pensarmos pequeno e juntamente fazermos algo grande. Portanto, acho que esta palestra, de facto, foi muito, muito motivadora, e quem ouviu e esteve atento, de certeza que tirou ideias. Eu próprio tirei muitos apontamentos, até para o meu dia-a-dia, que não tem nada a ver com as áreas que falámos aqui, mas são importantes para usar como exemplos no nosso futuro. Tenho a agradecer mais uma vez ao trio de oradores, que foi espetacular. Tenho também a falar que vai haver uma terceira sessão do Sustainability for Cities, com data a anunciar, por isso peço a todos os participantes que participaram hoje e que já participaram na primeira, que continuem a inscrever-se, pois o Colégio Ambiente tem feito este tipo de iniciativas de forma a promover também a importância da engenharia do ambiente como um membro ativo desta evolução e desta inovação. E, claro, mais uma vez agradecer a todos, agradecer ao próprio colégio que tem feito umas iniciativas muito, muito interessantes, e agradecer à plateia e agradecer aos oradores mais uma vez. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado.